Um dos maiores mistérios da humanidade que até hoje não tem uma resposta definitiva é como é que os antigos egípcios construíram aquelas enormes pirâmides sem o auxílio de nenhuma tecnologia? Como naquele tempo ainda não existia o guindaste, muitos estudiosos não sabem explicar ao certo como os egípcios conseguiram, por exemplo, levantar um bloco que pesava em média 2,5 toneladas. Ou como eles faziam para transportar essas enormes pedras de um lado para o outro, se nem a roda existia ainda. A construção da pirâmide demorou em torno de 20 a 30 anos, mas pensando bem, até que não foi muito tempo, porque para a construção da pirâmide foram necessárias 2 milhões de pedras, o que significa colocar uma pedra a cada 3 minutos. Pensando nisso, a maioria dos investigadores concordam que para concluir esse trabalho dentro desse tempo, foi necessário milhares de escravos. Porém, o que é mais intrigante é que ninguém sabe de fato como a Grande Pirâmide foi construída. Mas existem várias teorias que tentam explicar como elas foram feitas. Existe até mesmo a teoria da conspiração que diz que seres de outros planetas teriam ajudado numa das mais incríveis façanhas de engenharia da história humana. Eu sou o Lucas Melo. E no vídeo de hoje nós vamos ver se esses seres do passado teriam ajudado de alguma forma numa das maiores construções do mundo antigo. Mas antes de começar, já deixe seu like e inscreva-se se ainda não for inscrito. Como é que os egípcios conseguiram esse feito há milhares de anos sem o auxílio de nenhuma tecnologia? É muito provável que os antigos egípcios sabiam de alguma coisa que nós hoje ainda não sabemos. Alguns dizem que apenas o acesso à tecnologia avançada permitiria criar estruturas de pedra daquela magnitude. Na Câmara do Rei, por exemplo, haviam pedras gigantes estimadas em até 80 toneladas, com um alinhamento matemático perfeito. Por um lado, existem várias teorias que são bem aceitas pela maioria dos pesquisadores, que exclui essa possibilidade de ajuda de seres de outros planetas. Mas por outro, tem evidências suficientes para concluir que visitantes de outros mundos estavam no Antigo Egito há milhares de anos. A maioria dos blocos que compõem a pirâmide de Khufu são de pedra calcário sólida e granito. Os blocos de pedra calcário muito provavelmente foram retirados de fontes locais, mas os blocos de granito com mais de 70 toneladas foram transportados de um local a mais de 800 quilômetros de distância. A pergunta que fica é, como é que foi possível fazer esse transporte sem o uso da roda móvel? E quando essas pedras chegaram lá, como é que eles conseguiram colocá-las no lugar? Esse foi um assunto muito debatido ao longo dos anos. Várias e várias ideias foram postas em pauta, mas a maioria dos especialistas concordam que algum tipo de rampa foi usado para colocar os blocos em posição, mas as configurações dessa rampa permanecem desconhecidas. Foi encontrado um desenho de um antigo túmulo de Dinamarca, e graças a esse desenho, cientistas da Universidade de Amsterdã analisaram e chegaram a uma conclusão incrível. E o pior de tudo é que isso estava na cara o tempo todo. Se vocês olharem bem, dá para perceber uma estátua gigante sendo puxada por 172 homens, que utilizam apenas cordas e um trenó. Foi aí que eles perceberam que na frente do trenó existe uma pessoa derramando um líquido bem na frente dele, e ali de baixo estaria a areia. Então eles perceberam que a tarefa de transportar as pedras se resume ao atrito. Para transportar a carga rochosa, os antigos egípcios deviam ultrapassar as areias do deserto. Entretanto, quando você coloca um trenó gigantesco com uma carga de 2,5 toneladas na areia e tenta puxá-lo, o resultado não é muito legal. Geralmente ele tende a afundar na areia à frente dele, criando assim uma elevação que precisaria ser retirada com frequência, antes que ela se torne um problema ainda pior. E após os físicos e cientistas fazerem a experiência, conseguiram provar que molhando a areia ficaria muito mais fácil de puxar aquela carga rochosa no deserto. E assim conseguir transportar a carga ao seu destino, só jogando água e puxando com muita força. Mas beleza, já com as pedras no destino, como é que eles fariam para levantar elas? Porque como eu já tinha falado, naquele tempo não tinha um guindaste, por exemplo. Aí é que entram a teoria das rampas. Em 1971, dois caras chamados Pierre Houdin e Bob Brier publicaram um livro por Os Segredos da Grande Pirâmide.
Segundo o livro, a primeira base da pirâmide de Quéops teria sido construída graças à rampa externa, que ia subindo e girava em volta da pirâmide, para que eles pudessem trabalhar com tranquilidade. Conforme a base da pirâmide ia se formando e subindo, a rampa também ia crescendo e dando a volta. Existe uma teoria que diz que quando a rampa chegou a 43 metros de altura da rampa externa, eles fizeram outras rampas internas para poder transportar as pedras e chegar até o topo. Mas antes da pirâmide tomar forma, ela só tinha uma base, e à medida que ela foi sendo construída, as rampas foram subindo e elas foram sendo preenchidas com pedras. Uma curiosidade é que as 3 maiores pirâmides de Gizé estão precisamente alinhadas com as 3 estrelas centrais da constelação de Órion, o que levantam ainda mais suspeitas sobre as teorias da conspiração, como se fosse um tipo de mapa para os alienígenas poderem se localizar. Além disso, a região de Ábidos, que era uma das mais importantes cidades do Egito Antigo, é famosa por um conjunto de imagens existentes no Templo de Sete I, que, segundo interpretações de alguns esotéricos e ufólogos, seriam representações claras de artefatos tecnológicos atuais que não estavam disponíveis na época. E nela dá para ver claramente a existência de um desenho que lembra muito um helicóptero de guerra, outro lembra um avião estilizado, e o terceiro lembra um tanque de guerra ou submarino. E segundo alguns estudiosos, essa imagem seria a prova de que os antigos egípcios teriam tido acesso a algum tipo de alta tecnologia de origem extraterrestre, que, entre outras coisas, teriam possibilitado a construção das pirâmides, além de alguns outros grandes feitos, difíceis ou impossíveis para aquela época. Mas e você, acredita em quê? Será que o Antigo Egito foi visitado por esses seres extraterrestres e conseguiram ter algum tipo de tecnologia para a construção das pirâmides? Ou eles conseguiram mesmo fazer todo aquele trabalho através de muito esforço físico e com a ajuda de milhares de escravos? Bom, mas chegamos ao final de mais um vídeo. Deixe aí sua opinião. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscreva se ainda não for inscrito. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima.